Bom, então voltando aqui com o aplicativo, eu estou aqui no iOS, né, no iPhone, e aí eu tenho aqui o aplicativo da Fitbit, que é esse preto aqui. Então, para acessar o aplicativo, não precisa ter o Bluetooth ligado, mas é interessante porque daí ele vai fazer a sincronização com a pulseira. Então, eu vou entrar aqui e provavelmente ele vai começar a sincronizar. Então aqui ele está procurando a pulseira. Opa! Está procurando a pulseira. Looking. E agora já iniciou o processo de sincronismo. Syncing. Então ele demora um pouquinho. O processo de sincronização é provavelmente 1 minuto, talvez. Enquanto isso, eu vou falando para vocês aqui algumas funcionalidades que aparecem no aplicativo. Bom, o primeiro item aqui são os batimentos cardíacos. Então, se você está vestindo a pulseira, ele mostra aqui em tempo real quais são os batimentos cardíacos no momento. E acessando esse item aqui, você consegue ter um histórico do seu dia. No caso, então, o meu dia aconteceram esses eventos aqui que fez o log dos batimentos cardíacos. E aqui você tem um histórico completo de todos os dias que você utilizou a pulseira. Dá para perceber aqui, por exemplo, nesse log, que é de domingo, onde eu tenho a maior parte do tempo, eu tenho um batimento cardíaco baixo, né, em modo de descanso, digamos assim, e em determinado momento aqui ele dá uma subida. Essa subida aqui foi um período que eu andei de bicicleta. Então, dá para ver claramente o período que você fez algum exercício físico. Vamos ver outro exemplo. Na sexta-feira, aqui, esse período aqui, que está em amarelo, foi o horário que eu fui na academia. Então, você percebe claramente, através das zonas aqui dos batimentos cardíacos, quando houve um aumento, né, nos batimentos cardíacos. Então, aqui ele dá um histórico de todos os dias que você vestiu a pulseira. Eu tenho usado diariamente, então o meu histórico está bem completo. A gente percebe aqui que tem algumas falhas em alguns históricos, por exemplo, aqui. Isso acontece de vez em quando a pulseira está mal colocada no pulso, de forma que ela não consegue captar então os batimentos e aí ela fica com um vazio, digamos assim, no histórico. Então aqui ele mostra os batimentos cardíacos de descanso, né, 55 batimentos por minuto. E aqui são o tempo nas zonas de batimento cardíaco, né. O item amarelo aqui é na faixa de queima de gordura, né, fat burn. Aqui na parte intermediária é no cardio e na parte vermelha é o pico, né, o extremo, que você atinge o máximo da sua capacidade cardíaca. Bom, voltando então, aqui nós temos então o segundo item. Isso é tudo ajustável através do aplicativo. Mas enfim, aqui para mim eu deixei nessa ordem. Você pode editar aqui e movimentar da forma que você quiser. Bom, aqui o segundo é os passos ao longo do dia. Então aqui ele vai dando um histórico, né, de todos os dias. E aqui a gente nota que tem uma estrela aqui do lado. Essa estrela aparece nos dias que você atingiu o seu objetivo. No meu caso aqui, se eu não me engano, o meu objetivo está para 8.000 passos no dia. Então, quando ultrapassa essa faixa, ele marca uma estrela ali para indicar que você ultrapassou a sua marca. Então, aqui ele dá o histórico ao longo dos dias, você pode ver o gráfico. É bem interessante aqui, por dia, por semana, por dia, né? Aqui foi de hoje, no caso. Por semana, por mês
a cada 3 meses e etc. Deixa eu voltar então. O próximo item então aqui é a quantidade a distância que você percorreu, né? Então, da mesma forma que os passos, aqui aparecem o histórico de todos os dias e mostra qual foi a distância percorrida no dia e se você bateu o seu objetivo. O objetivo em cada item ele é configurável. Então, aqui no meu caso, eu consegui bater o meu objetivo em alguns dias, na última semana. Aqui o item é a quantidade de calorias que você queimou. Da mesma forma, aparece todo o histórico e se você bateu a sua meta, aparece a estrela. E assim por diante em todos os itens. Aqui a quantidade de lances de escadas subidos. Aqui é o item de quantidade de minutos ativos no seu dia. Então, por exemplo, ontem aqui que eu bati meu objetivo, eu tive 39 minutos ativos, que provavelmente foi quando eu andei de bicicleta e quando eu fiz atividade física na academia. Então, dá para ter uma ideia bem bacana de como é que está a sua rotina. Aqui, por exemplo, hoje eu fui na academia, ele está me dizendo aqui que já fez o sincronismo com a pulseira. E o aplicativo está me dizendo aqui que eu fiz 2 horas e 38 minutos, né, de exercícios físicos e percorri o equivalente a 1 quilômetro nesse exercício. E aí aqui ele marca todos os dias que você fez exercícios físicos, né? Especialmente hoje aqui ele está marcando como workout, que foi uma sessão de treinos na academia com levantamento de pesos. Então eu posso categorizar esse exercício. Aqui tem algumas pré-definições que eu já incluí, mas você pode incluir diversas outras, como bicicleta, tem várias opções, badminton, balé, beisebol, basquete, bike, boxe, enfim, cada letra, aeróbico, artes marciais, enfim, tem uma quantidade bem grande de exercícios que você pode categorizar. No meu caso, o que eu mais faço é weights, né, que seria pesos na academia, por exemplo, andar de bicicleta, caminhar, correr e cardio sculpt. Então vou categorizar esse exercício aqui como weights. E aqui ele mostra durante a faixa do tempo do exercício qual foram os batimentos cardíacos, quantas calorias eu queimei durante o exercício, quantos passos eu dei nesse exercício, quantas calorias eu queimei e a quantidade de minutos ativos. Aqui os minutos ativos eles se referem a quando você ultrapassa uma certa margem aqui dos batimentos cardíacos, ele começa a contabilizar como minutos ativos. Bom, e aí aqui você tem todo o histórico e você pode acompanhar isso. Esqueci de mostrar, mas aqui no canto tem um reloginho onde você pode inicializar uma nova atividade. E aí você pode dizer o que você quer fazer, por exemplo, uma corrida, uma caminhada ou uma trilha, por exemplo. E você pode definir se você vai querer que toque alguma música durante o seu exercício, quais são as informações passadas pela assistente de voz, qual é a frequência que ela fala e qual é o volume dessa fala. Aqui tem se eu não me engano, um preview. 3,8 km em 18 minutos, 14 segundos. Average pace 8 minutos 41 segundos por quilômetro. Dá para perceber que ela não fala inglês, né?
ela fala em português, porém as informações estão em inglês e aí ela lê de forma aportuguesada. E aqui tem um mapa que pega a localização pelo telefone e você pode inicializar a sua atividade. Bom, o que mais? Aqui, no caso, seria com relação ao peso, ao seu peso, então você pode fazer o log do peso ao longo do tempo. No meu caso aqui está na faixa de 83 quilos. Então, cada vez que você se pesa, você pode chegar aqui no aplicativo e marcar um novo dado. Aí ele diz a data, o peso que você quer, né? Você pode colocar aqui, estou com 84 quilos, por exemplo. E aí você marca, e se você sabe a sua quantidade de gordura corporal, você pode colocar aqui também e salvar esse dado. E aí ele vai marcando aqui os pontos. E aí você pode acompanhar a evolução do seu peso ao longo do tempo. E você pode definir também nesse item se você quer perder peso, se você quer ganhar peso. Então ele fica dizendo que por exemplo, eu marquei aqui que eu queria chegar nos 82 quilos. E aqui ele está dizendo que falta 1,3 para chegar no objetivo. Então você fica com essa informação todo o tempo martelando na sua cabeça para você atingir seu objetivo. Aqui uma informação muito interessante que é a quantidade de horas que você dormiu. Então a pulseira, você não precisa dizer que você vai dormir, ela automaticamente detecta que você entrou em estado de descanso, de sono, através dos batimentos cardíacos, e ela começa então a contabilizar o quanto você dormiu. Então, por exemplo, hoje eu dormi aproximadamente 7 horas e 20 minutos. E aí você entra aqui, você tem todo o histórico, você pode marcar qual o seu objetivo, no caso, eu quero dormir todos os dias pelo menos 8 horas. Então, cada vez que você atinge 8 horas, ele marca uma estrela aqui, para você saber se você está dormindo bem ou mal. E falando em dormir bem ou mal, você também pode acompanhar durante todos os dias como foi o seu sono. Então, por exemplo, aqui, na noite de segunda-feira, aqui, eu acordei durante a noite para ir ao banheiro, e aqui nessa faixa rosada aqui, ele está indicando que eu fiquei acordado, awake. E em azul claro é o restless, ou seja, em descanso, mas não totalmente dormindo. E o asleep, que é a faixa em azul escuro, onde eu estava realmente dormindo. Então, quando você se mexe de noite, ele diz que você está restless, e quando você acorda de fato, você se mexe muito, você levanta para ir ao banheiro ou tomar um copo d'água, enfim, ele diz que você ficou awake. Então aqui estão todas as informações de todos os dias que você utilizou a pulseira, e esse dado aqui ele é bastante preciso. Isso eu já me dei por conta que essas informações são bem precisas. Seguindo aqui então, aqui são as calorias ingeridas, né? E aí aqui, bom, você pode adicionar a sua alimentação através do próprio aplicativo ou através de aplicativos terceiros. No meu caso, eu utilizo o MyFitnessPal. Esse aplicativo você consegue inserir, por exemplo, você comeu, sei lá, um sanduíche. Aí você vai lá e coloca, eu comi um sanduíche, a marca do pão era X, o presunto era Y, a margarina era Z, e aí você coloca todas essas informações e ele contabiliza, através desse aplicativo, quantas calorias você ingeriu. E é bem interessante para quem quer controlar peso, ou para quem vai ao nutricionista, está fazendo uma dieta controlada. Então você pode ficar monitorando
as suas calorias ingeridas ao longo do tempo. Aqui, como a gente pode perceber, eu estou me passando um pouco, né? Estou ficando vermelho todos os dias, praticamente. Mas, enfim, eu faço academia no mínimo 3 vezes por semana. E, de acordo com o objetivo que eu tracei no aplicativo, eu não estou conseguindo atingir a minha meta de calorias ingeridas. Eu estou ultrapassando um pouquinho sempre. Nos casos aqui em amarelo, foram os dias que eu fiz mais exercício físico, ou seja, eu gastei mais calorias e ingeri menos. Então, ele vai fazendo, e quando você atinge o objetivo, fica uma barra verde. Então, aqui você tem todo o histórico. Vamos ver se eu acho algum dia que ficou verde aqui. Ó, esse dia aqui, segunda-feira, dia 12 de outubro. Aí você vai lá e tem as informações de todas as calorias ingeridas. Almoço, café da manhã, janta, lanches, de tudo que você consumiu. Isso é bem interessante. E aqui também é a mesma coisa, né? A quantidade de calorias que restam para você atingir o objetivo. E, por fim, através do MyFitnessPal também eu controlo a quantidade de água que eu ingeri durante o dia. Então, tem gente que precisa ingerir muita água, porque, de repente, tem alguma necessidade especial para ingerir água, né? E você pode fazer esse controle aqui também. Então, lá no aplicativo você diz que eu ingeri 2 copos de água hoje, ou 3 copos, 4 copos. E aí ele envia essa informação direto aqui pro Fitbit e isso fica armazenado ao longo do tempo também. Bom, essas são as informações que aparecem na tela inicial. A gente já percebeu que eu falei bastante aqui, são muitas informações. E aí depois aqui tem os challenges, que é quando você tem um amigo que tem essa pulseira também, você pode fazer alguns desafios, né? Aqui os seus amigos, então, no caso aqui eu não tenho nenhum amigo, você pode enviar mensagens também. E aqui as informações de conta, né? No caso aqui o meu nome, a pulseira que eu utilizo, eu posso conectar um novo dispositivo, eu posso ir na loja e comprar um novo dispositivo. Aqui é onde eu seto então os objetivos, né? Os goals das atividades. Eu quero 8.000 passos, eu quero atingir uma distância de 5.000, isso aqui todos os dias, né? Você pode mudar isso. Por exemplo, você entra aqui e você diz 7.000 passos, por exemplo. Aí você digita, ele vai armazenar isso. Então, para todas as informações, todos os dados, nutrição e corpo. Então, você pode setar também o objetivo com relação à água, com relação à alimentação, ao peso, o peso que você quer atingir, a data de início, o peso inicial e a gordura corporal. Então, tem uma série de informações. Aqui, com relação ao sono, você também pode determinar quantas horas você quer dormir todo dia, como objetivo. E aqui tem outros ajustes, que é basicamente falando sobre os exercícios, né? O volume da fala, a frequência da fala, o que vai ser falado e se pode falar ou tocar músicas durante o exercício. Aqui ele dá uma informação sobre as faixas, né, de frequência cardíaca. Então ele te diz, a frequência cardíaca pique é tal coisa, cardio é tal coisa. Então você pode definir isso também de forma personalizada. Outras características aqui de ajustes, você pode definir a sua zona, né? O país que você está, o horário, quais são as unidades medidas para comprimento, então quilômetros ou milhas, para peso, no caso aqui está quilogramas, e para água está mililitros.
Vamos ver o que mais. Dias da semana, o dia começa no domingo ou na segunda. Country, aqui no caso está automático, ele está pegando Estados Unidos. E o banco de dados de comida também é dos Estados Unidos, para quando você quiser inserir algum dado sobre alimentação, ele pega o banco de dados dos Estados Unidos. Por isso que eu uso MyFitnessPal. O Sleep Sensitivity, você pode definir se você quer mais sensível ou normal. Eu costumo deixar no normal. E aqui o sharing, que seria para quando você quer compartilhar alguma informação, por exemplo, no Twitter. Então, você pode definir aqui a sua conta e o aplicativo automaticamente, ou diariamente, ou semanalmente, envia um tweet com um resumo do dia ou da semana. Bom, e depois temos aqui os ajustes com relação à pulseira. Você pode definir qual é o pulso que você está utilizando, se é no pulso dominante ou no não dominante, ou seja, se você é destro, então você usa a pulseira nesse punho, então eu uso a pulseira no dominante ou no não dominante. Ele diz que isso tem uma diferença porque, como eu falei, você vai escovar os dentes, você escova os dentes, por exemplo, com a mão direita. E se você está usando a pulseira na mão direita também, isso vai influenciar na contagem de passos, etc. Então, ele pede para você configurar essa informação. Clock Face, você pode definir qual é a cara do relógio que aparece aqui na frente da pulseira, né? Então, no meu caso, está esse aqui que aparece a data também. Esse aqui aparece a hora e os segundos. Este também aparece a hora e os segundos, porém em formato 12 horas, né? E aqui somente a hora. Ou desligar. Simplesmente não aparece a hora. O que mais? Você pode definir alarmes. Então, você pode definir alarmes com dias pré-definidos. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e final de semana. Então, você pode setar quantos alarmes você quiser. A pulseira, ela tem uma vibração nela, eu tinha esquecido de falar, mas ela tem uma vibração que é bem suave, então você não acorda assustado, você acorda bem tranquilo, porque é uma vibração bem suave. As notificações, aqui você pode então definir que você aceita ser notificado na pulseira pelas ligações do telefone. Então, quando alguém liga para o seu telefone, o Bluetooth está ligado, essa informação ela é enviada automaticamente para a pulseira. Então, aqui no display aparece quem está ligando e fica passando aqui essa informação, até você atender ou a pessoa desistir de ligar. Aqui, então, falando sobre o Tap Gesture, que seria esse gesto de 2 toques aqui na pulseira, onde ele mostra aqui, no caso, o batimento cardíaco. Você pode colocar para mostrar outras informações também, por exemplo, o relógio. E o Quick View, aqui no meu caso, você pode deixar off ou você pode mostrar o relógio. Isso aqui é bem interessante, ela não é um relógio que fica mostrando o tempo todo a informação. Então, quando você levanta o pulso, ela mostra informação. Como se fosse um relógio mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas é como se você estivesse com o pulso descansando, aí você levanta para ver a hora, apareceu. Ele aparece a informação. Isso é muito útil. Também quando você está treinando, por exemplo, você está na academia, você quer ver quanto tempo já passou o seu treino, você simplesmente levanta o pulso e ele mostra a informação. Não precisa nem apertar o botão. É muito legal essa feature. E All Day Sync, ou seja,
no momento que o Bluetooth está ligado, ele pode já realizar o sincronismo do aplicativo com a pulseira. E eu acho que de informações gerais do aplicativo é isso. Então aqui você tem o histórico, né? Ontem, anteontem e assim por diante. Tudo o que acontece. Então é isso, pessoal. Eu acho que sobre a pulseira, para falar era mais ou menos isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguém está pensando em comprar essa pulseira, ou aqui no Brasil ou em outro país e está interessado em saber mais detalhes, você pode deixar a sua pergunta no vídeo que eu vou tentar responder. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilhe, que isso é o que motiva a gente para continuar fazendo vídeos. E então é isso. Um abraço para todos e até o próximo.